Boa tarde, gente bonita. Tudo bem com vocês? Eu imagino que sim. E que não, se não, aqueles que acham que não estão bem, eu desejo uma áurea positiva para vocês e confie na sua potencialidade de superar os desafios. Tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o Dia dos Avós. É muito interessante, hoje, dia 26 de julho, 2020, Dia dos Avós. Você já parou para pensar o quanto é importante esse dia para nós, para a gente lembrar? E assim, a gente geralmente não lembra, né, Dia dos Avós. Eu fui lembrada. Por que eu fui lembrada? Meu filho faz catequese, ele tem a catequista que faz um planejamento, né, pro mês. E eu achei muito bonito ela ter lembrado essa data, do dia 26, Dia dos Avós. E ontem, ontem foi sábado, e na sexta-feira, né, ontem de ontem, ela deu a catequese e conversou com seus catequizandos falando sobre os avós de Jesus. E com essa pandemia toda, eles estão tendo catequese online, né, em casa. Então, assim, eu não deixei de participar, de ouvir, né, ela falando e ela explicando, né, e o meu filho estava assistindo a catequese e eu estava ouvindo de longe, né, fazendo meus afazeres, né, meu serviço, e não deixei, não pude deixar de ouvir as palavras dela, né, ela falando da mãe de Jesus, e que a mãe de Jesus também teve uma mãe e que era avó de Jesus. Bonita, né? Eu achei muito interessante. Isso me levou a uma reflexão, a grandes lembranças, e eu não podia deixar de compartilhar aqui no meu canal. Para vocês também buscar no interior de vocês algumas lembranças que às vezes ficam cobertinhas lá, mas que são maravilhosas na nossa vida. E aí eu lembrei da minha avó materna, que assim a gente não se via muito, mas a cada 2 anos, 3 anos, por fim a gente demorou um bom tempo sem se ver, né? A gente não vivia muito tempo, porque ela morava no Paraná e a gente mora em Rondônia, então era difícil a nossa ida e até mesmo a vinda dela até nós. Mas a cada 2 anos, eu lembro quando a gente era criança, minha mãe ia, mas meu pai, e eu ia junto e era muito gostoso, era maravilhoso passar aquele momento com a minha avó e com o meu avô por parte de mãe, né? Inclusive, a última viagem que eu fiz para o Paraná foi para visitar o meu avô, em especial para visitar o meu avô e um tio meu, né? E todo o restante da família que estava nos esperando. E foi assim simplesmente fantástico e muito prazeroso para mim, porque depois disso o meu avô faleceu, né? Veio a descansar porque ele estava com câncer, né? Então, infelizmente, Deus recolheu ele, né? E daí me fez lembrar também da minha avó e do meu avô por parte de pai, que por parte de pai eu já tive um contato mais assim, mais direto, né? Não era assim todos os dias, mas nos finais de semana, uma vez por mês, a gente se via. No máximo duas vezes por mês. Eu ia para casa da minha avó por parte de pai, chamada a minha avó por parte de pai, ela chama Luzia, e por parte de mãe se chama Mariema. Por parte de mãe, meu avô se chama Pedro, e por parte de pai, meu avô se chama Manuel. Então, assim, a minha avó paterna, é uma pessoa assim simplesmente maravilhosa, que Deus também recolheu. E me veio a lembrança, quando a catequista estava falando da importância do zelo pelos mais velhos, principalmente pelos avós, que eles falavam que eu era parecida com ela. Então, assim, eu fui a única neta que nasceu com os olhos claros, né? Não sei se dá para perceber, mas tá bom. Às vezes, e eles achavam assim que eu puxei por ela, por nascer com os olhos mais claros, com os olhos verdes. E eu se achava, né?
Inclusive, algo muito interessante que eu lembro, quando minha avó veio falecer, eu lembro muito bem do último abraço que eu dei nela. E é como se eu olhasse assim, fechasse meus olhos e lembrasse daquele abraço. Era um abraço assim maravilhoso. E realmente quando ela faleceu foi assim bastante triste. Eu era criança, mas eu senti muita falta dela, né, da avó, porque era a única avó que eu tinha aqui que eu sempre via, né? E assim, a minha avó era uma pessoa que todos os netos gostavam dela. Ela não era aquela de. Não era aquela. De puxar o saco só de um, só de outro. Ela tinha, assim, era muito doce para os netos. E quando eu ia lá, eu era muito, assim, bagunceira mesmo. Eu era realmente levada. E ela me defendia. Então, assim, eu queria morar com ela. Muito. Uma vez minha mãe até me bateu, porque quanto mais ela me batia, me levava umas varadas nas pernas, né? Porque eu era, como se diz, bagunceira mesmo. Minha mãe batia, dizia que eu queria ir embora com ela. E uma vez eu apanhei realmente só porque eu falei que eu queria ir morar com ela. Aí eu chamava. Eu vou embora pra casa da minha avó, eu vou embora pra casa da minha avó. Vó, vem me buscar, vem me buscar. Assim, eu era criança, gente. Eu deveria ter uns 7, 8 anos por aí. Tá? Porque quando ela faleceu eu já tinha 9, então é mais ou menos essa faixa de idade. E o meu avô, ele era assim, aquela pessoa, todo mundo achava que ele era o bravão, valente, e gostava de rei, de cavalo, de dar tiro e de muito bravo, todo mundo tinha medo dele. Mas eu não tinha medo do meu avô, não. Eu não tinha medo do meu avô. Não sei por quê. Porque assim, ele nunca me tratou mal, nunca me, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Ele nunca me tratou mal, nunca me desrespeitou, foi um avô super dócil pra mim. Ele tinha fama de brabão. Bem, eu achava legal aquilo, né? Não sei se é porque eu era criança, tudo era legal, e pegava um rei e batia no chão assim, aquele ar de mineiro, porque ele era mineiro, né? Os avós, pelas duas partes, eram mineiros. Sim, era mineiro, paranaense, essa mistura, né? Mas meu avô era bem mineiro, ele falava bem no estilo mineiro mesmo. E assim, e meu avô, e o interessante é que quando eu era pequena, eu ia para casa da minha avó, eu lembro quando minha avó me penteava meu cabelo, quando minha avó colocava eu para dormir, sabe na onde? É claro que tinha algumas épocas que também falava, eu também dormia com a minha avó. Eu dormia no meio da minha avó e o meu avô. Gente, eu amava aquilo. Não tem noção como era gostoso aquele colchão de palha, assim, eu falando assim como que eu estivesse vivenciando já, né, o colchão de palha, aquele barulhinho ali, uma delícia. Eu dormia junto com os meus avós, era muito legal. Quando não era no meio do meu avô, da minha avó, era no cantinho da minha avó, era muito bacana, e assim, eles me tratavam muito bem. Eu lembro desse cuidado, no fogão, a lenha lá fora, cobertinho assim, hoje em dia, hoje já não tem mais nada. Foram demolidas a casa, demoliu tudo. Então não existe mais essa lembrança. Do meu avô, uma coisa muito interessante que eu lembro bastante, que é assim, gente, eu toco violão. Hoje em dia eu não toco muito, porque de eu tocar demais, porque desde os 11 anos eu toco violão. Por eu tocar demais, me deu um probleminha no ombro, os movimentos repetitivos, eu toco uns 15 minutos, dependendo da batida, eu já sinto cansaço no meu braço direito, e muito desconforto, e realmente eu tive que optar por tocar violão e eu ficar sem o braço. Então, assim, o meu avô, ele tocava viola, ele tinha uma viola, quando ele era jovem, ele tocava viola, bacana isso, né? Então, assim, lembrar do dia dos avós, lembrar que meu avô tocava viola, e hoje o meu filho toca viola. Gente, eu não sei, sabe por quê? Eu incentivei ele a tocar violão, porque eu não sei tocar viola. E ele ganhou uma viola do meu pai, que é avô do meu filho. Entendeu? O incentivo veio do meu pai. Então, assim, eu fico assim, muito feliz. Assim, é geração, né? É valorização do ser humano. Ai, meu avô tocava viola quando eu era jovem. Hoje em dia eu vejo meu filho tocando, imagino, né? Então, assim, o meu avô ele tocava e eu não vi ele tocando, mas o pessoal falava, porque ele já era de idade, né? E eu já tinha o quê? 9 anos, né? 8 anos, 7, 8 anos, então não tinha noção, mas eu sabia o que eu queria aprender a tocar violão, eu aprendi. E eu queria tocar na igreja ainda. Olha só, uma coisa muito interessante, ele ia na minha casa, quando meu avô faleceu, ele faleceu bem depois da minha avó, né? Eu já tocava um pouco de violão, já tocava algumas músicas, e ele gostava de me ver tocando. Legal isso, né? Olha, isso é muito gostoso a gente lembrar.
lembrar do nosso avô desse jeito. Eu lembro que tinha um banco na beirada da casa, assim, ele sentava e eu sentava do lado e ele queria me ver tocando. Por fim, eu falava assim, deixa eu tocar um pouco. Ele tentava pegar um ré, um lá, um ré, um lá, e tocava uma música cantando assim, aquele já bem cansado, porque meu avô já tinha 78 anos, né? Então já estava bem assim, uma idade bem avançada, né? E eu ali, né? Porque meu avô, gente, ele veio a falecer com 79 anos, quase 80 anos. Então, assim, para mim é um orgulho muito grande. Outra coisa muito legal é que quando ele estava no hospital doente, que ele estava lá internado, e eu cheguei, todo mundo chegou e meu avô não conhecia ninguém. Ele não conhecia ninguém. Ele reconheceu a minha mãe, e daí logo como eu estava mais para trás, e logo que eu cheguei, ele me reconheceu. Gente, eu fiquei muito feliz porque ele não estava reconhecendo ninguém. E assim, são coisinhas muito importantes para a gente vivenciar. E assim, eu convido os netos a dar valor aos avós, né? Os avós maternos, paternos, porque eles são muito carinhosos demais, assim. Então, eles têm uma áurea muito positiva, eles são assim, têm uma energia muito positiva, eles te defendem de uma forma tão dócil que você fala assim, minha nossa, eu tô errada e eu tenho que fazer as coisas certas. Entendeu? Esse o meu conselho. E eu lembro, agora, voltando um pouquinho para trás, eu tinha falado do meu avô por parte de mãe, ele gostava, sabe do quê? Quando a gente ia pro Paraná, tinha um barzinho na esquina, e ele gostava de comprar doces. Minha nossa, era um veneno. E ele comprava doce. E a gente comia, né? Era gostoso, porque... E a gente acolhia, era muito delicioso. E minha avó ficava preocupada, porque minha avó tinha diabetes, ela tinha medo dos netos terem diabetes, dos filhos terem diabetes. Mas resumindo, a gente estava tão longe, a gente chegava lá. Como é que a gente não poderia dizer não? A gente era criança. A última vez que eu fui lá, eu levei o meu filho, os dois meus filhos, o mais velho conheceu a minha avó, que é a tataravó deles, né? Conheceu eles, o Gustavo conheceu meu avô e minha avó, era pequeno, mas conheceu. O Miguel, ele conheceu só o meu avô, o Miguel conheceu, era pequeno ainda, o Miguel tinha 5 anos. Mas assim, foi um momento maravilhoso, porque assim, o meu avô, minha nossa, com a neta me tratava bem, bisneto melhor ainda, e a gente, enquanto neta, enquanto bisneta, a gente também tratou ele bem, conforme respeito, valorização aos mais velhos, que era o que minha mãe e meu pai sempre me ensinou, a valorizar sempre os nossos avós, as pessoas mais velhas, sempre ser pessoas educadas. É isso. E daí, veio alguma coisa na sua mente? Lembrou da sua avó? Lembrou do seu avô? Se você lembrou, dá um toquezinho pra eles lá. Oi, vó, eu tô aqui, tá? Feliz de novo, tá bom? Tchau! Até um próximo momento, se Deus quiser.